com vocês, capítulo de número 6, livro de Neemias, capítulo de número 6. Versículo de número 3 vai dizer assim a palavra do Senhor: de modo que lhes enviei mensageiro com essa resposta: estou fazendo uma grande obra. Diga assim comigo: grande obra. E não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Versículo de número 9. Todos eles procuravam atemorizar-nos, pensando: as suas mãos ficarão fracas demais para dar continuidade a esta obra, e ela não se efetuará. Aí ele vai dizer: agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Diga assim: Deus, fortalece as minhas mãos. Aleluia, louvado, engrandecido seja Deus. Queridos, como eu falei, nós estamos na semana aí considerada a semana do coração abrasado, né? Toda a história do metodismo, uma história linda, um avivamento, né? Um mover do Espírito Santo através aí dessa família wesleyana. É um legado que nós trazemos. E eu queria falar hoje, no domingo, no culto de domingo, a diaconisa Patrícia vai falar aí sobre John Wesley, mas hoje eu quero falar sobre um pouquinho sobre a mãe do metodismo, que é Susannah Wesley. Susannah Wesley, ela nasceu no ano de 1669 e veio a falecer no ano de 1742. Morava na Inglaterra, era filha de um ministro e casou também com o ministro Samuel Wesley. Essa mulher, ela resolveu um dia entender de uma grande obra que Deus colocou nas suas mãos, para que acontecesse uma revolução naqueles tempos e que perdurasse até os dias de hoje. A Susannah Wesley, ela teve junto com seu esposo 19 filhos. Ela foi mãe de 19 filhos. E o interessante disso tudo é que Susannah Wesley, se nós formos ver a biografia dela, as cartas delas, é interessante que parece que o dia dela tinha mais de 50 horas, da maneira que ela se dedicava com os seus filhos. E um dia, né, lá na Inglaterra, ela estava lá na sua casa, eles estavam dormindo, e de repente veio a incendiar a casa. E então o Samuel Wesley e Susannah Wesley passaram a pegar os filhos, bastante filhos, alguns tinham morrido já, morreu quatro deles eram gêmeos dos que tinham morrido, não nesse incêndio, mas tinham morrido antes, no momento de nascimento, e pegou fogo na casa, e eles saíram e tiraram os filhos, e de repente eles notaram que faltava um, estava faltando o seu 15º filho, que tinha entre 5 a 6 anos, John Wesley. Se desesperaram, ela tentou entrar na casa, mas parecia que caía chuva de fogo na cabeça deles, e eles não conseguiam entrar. Ela tentou 3 vezes, o pai tentou 2 vezes e não conseguiram. Quando de repente essa criança tinha ficado dormindo, e essa criança, ela então conseguiu subir lá num guarda-roupa, perto da janela. Alguns vizinhos avistaram aquela criança. O pai já estava chamando os vizinhos: venham vizinhos, venham amigos, vamos orar pela alma do meu filho para Deus receber. E quando avistaram o menino, e tiraram então os vizinhos, fizeram uma escada humana, fizeram passar de uma casa na outra e retiraram o menino. Susannah Wesley então começou a meditar na palavra do profeta Zacarias, aonde fala ali sobre um tição tirado do fogo. Então ela veio entender que aquele menino precisaria ser dedicado, que Deus tinha uma grande obra na vida dele. Susannah Wesley, ela então mais tarde, quando o filho já adulto, John Wesley, ele escreve para ela e pede para ela mandar uma carta para contar como que ela criava os filhos. Ela relutante um pouco, mas ela então mandou essa carta para ele, dizendo assim:
ela fala dessa maneira: ninguém pode seguir o meu método se não renunciar ao mundo, no sentido mais literal. Sentido mais literal. Há pouco se houver que devotariam cerca de 20 anos do primor da sua vida, na esperança de salvar a alma dos seus filhos. Susana Wesley, ela se dedicava inteiramente aos filhos. Susana Wesley, ela tirava 1 hora para ela de um devocional com Deus. Depois ela tirava mais 1 hora e colocava os filhos debaixo do avental em volta dela e orava por cada um deles durante 1 hora. E depois ela tirava mais 1 hora para ensinar os filhos. Ela tinha um metodismo tremendo. Diz que a casa de Susana Wesley funcionava como um relógio. Ela tirava os dias certos. Na quinta-feira, ela se dedicava a ensinar John Wesley. E ela ensinava 2 horas por dia. Os filhos, ela fazia dormir 3 horas de manhã e 3 horas à tarde e mais 2 à noite. Na hora de comer, os meninos, ao estar em volta da mesa, os pequenos sentavam do lado. E tudo que colocava na mesa, tinham que comer. Não se pedia nada de diferente. Se pedisse alguma coisa diferente, ou fosse na cozinha fora de hora, era repreendido. Eles comiam tudo que estava ali. E quando eles já estavam aptos a segurar e a controlar e a manejar o garfo e a faca, então eles se assentavam junto da mesa. Não comiam nada diferente daquilo que a família comia. Tudo que colocava na mesa eles tinham que comer. Tanto que ela diz que poucas vezes os filhos ficaram doentes, mas não tinham dificuldade de ingerir qualquer tipo de remédio, por mais que tivesse um gosto ruim e o estômago rejeitasse. Eles aceitavam de uma maneira fácil. Susana Wesley ensinava, quando o menino tinha, ou a menina, ela tinha 5 anos de idade, completavam 5 anos todos eles, ela ensinava o alfabeto. Ela levava 6 horas do dia para ensinar todo o alfabeto e a ler o primeiro versículo da Bíblia. E eles começavam a ler no livro de Gênesis. Os filhos eram ensinados quando completavam 5 anos de idade. Todos que completavam 5 anos de idade, ela devotava. Somente 2 das filhas dela, 2 meninas, levaram 1 dia e meio para aprender. E ela, na sua carta, quando ela escreve para John Wesley, ela vai dizer que elas achavam que eles eram menos inteligentes do que os outros, nas palavras dela. As meninas eram mais inteligentes, mas mais tarde ela entendeu que não era, porque ela sabia que o método para ensinar um alfabeto a uma criança levava muitos dias. E ela ensinava na Bíblia. Todas as crianças aprendiam na Bíblia. E nós vamos ver que não importava o que estivesse acontecendo, não importava o que fosse. Susana Wesley, quando o relógio badalava, ela parava para fazer o seu devocional. Ela se retirava para a comunhão. E os meninos entendiam que nenhum podia fazer barulho. Os meninos eram tão rigorosamente ensinados que no momento do devocional dela com Deus, eles ficavam quietos. Os vizinhos não ouviam o barulho das crianças. As crianças eram repreendidas. Na hora da mesa, ninguém gritava e ninguém pedia. Quando uma criança ia dos filhos dela, ela conta na sua carta, ia pedir alguma coisa para a empregada, eles tinham que falar com educação: por favor, me dá tal coisa, ou me alcance alguma coisa. Então, Susana Wesley, ela vai escrever então para John Wesley, ela diz assim: de acordo com o seu desejo, juntei as regras principais que observei na educação da minha família, as quais lhe envio como se me apresentaram à mente, e você julgá-las de proveito, pode dispô-la como quiser. Então John Wesley deixou essa carta então que ela mandou e arquivou isso, e ela perdura por hoje, por todos esses séculos. Aqueles que quiserem ler essa carta completa, podem acessar lá na internet que você vai achar. E isto se fazia para acostumá-la, as crianças, nas horas certas, hora de dormir, os princípios das 3 horas de manhã, 3 da tarde, 2 à noite. Quando chegavam à idade de 1 ano, eram ensinados a temer a vara, a chorar brandamente, e o que lhes poupou muitas outras correções que de outra maneira teriam sofrido. Assim, aquele barulho odioso de crianças chorando raramente se ouvia em nosso lar. E a família vivia usualmente em tanto silêncio, como se não houvesse criança no meio dela. Uma vez crescidas, as mais fortes eram limitadas a 3 refeições ao dia. Na hora do jantar,
Suas cadeiras pequenas ficavam perto das nossas, onde podiam ser servidas. E eram-lhes permitido comer e beber tanto quanto quisesse, mas não gritar para alguma coisa. Se quisesse alguma coisa, deviam pedi-las em voz baixa. Logo que pudessem usar o garfo e a faca, então eles se assentavam à mesa. Pelo café tomavam a comida servida com uma colher, e às vezes à noite, mas fosse qual fosse a comida na mesa, não lhes eram permitido comer naquela refeição mais do que uma coisa, e isso com moderação. Não lhes era permitido ir à cozinha a qualquer hora pedir uma outra coisa diferente. Às 18 horas, logo que terminasse o culto doméstico que ela tinha com as crianças, quando o seu esposo viajava, e por causa de ele ser pregador, ele ficava muito tempo fora, e ela dizia: a obra que Deus colocou nas minhas mãos eu estou fazendo, mesmo que responsabilidade é tua, mas quando você viaja, ela fica nos meus ombros. É isso que Susana Wesley dizia quando ela escrevia para o seu esposo, quando estava longe. O culto doméstico, logo após as 18 horas, eles jantavam às 19 horas. Essas crianças, elas ficaram tão acostumadas a comer e a beber, como eu falei, que nada era ruim ao seu paladar, mesmo que fosse um remédio ruim. A fim de formar, ela diz assim, e esse rigoroso ensinamento da família era a fim de formar a mente das crianças. A primeira coisa a ser feita é vencer-lhes a vontade e trazê-las ao ponto de obedecer. Isto mais salienta-se considerando ainda que a religião não é mais nada do que fazer a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. Que o único e grande impedimento da nossa felicidade temporal e eterna é a obstinação, ou seja, capricho e oposição. Qualquer indulgência dela não pode ser coisa trivial. O céu e o inferno dependem somente disso. Portanto, os pais que se esforçam para subjugá-las nos seus filhos, cooperam com Deus na renovação e salvação da sua alma. Os pais que favorecem, ajudam o diabo na sua obra, tornando a religião impraticável, a salvação incerta, e concorrerem para a condenação da criança, corpo, alma, para sempre. As crianças do nosso lar, logo que podiam falar, eram ensinados o Pai Nosso, que tinham de repetir na hora de deitar e levantar, ao qual, quando maiores, se acrescentava uma oração pelos pais, algumas orações, outras e alguns trechos da Bíblia. Tenha a bondade de me dar tal coisa. Eles falavam dessa maneira e oravam a família. A nenhum se ensinava a ler antes dos 5 anos de idade. Sempre quando completava 5 anos é que ensinava. Um deles, chamado Samuel, foi o primeiro que aprendeu todas as coisas. Ela se destaca, Samuel, um dos filhos, como um que tinha uma mente muito abençoada, que somente falava uma vez e não era necessário repetir nenhuma palavra. Ele sabia, na hora que ele via a segunda vez, ele já pronunciava. Susana Wesley se dedicou muito aos seus filhos, à sua família, a ponto dela dizer que Deus colocou uma grande obra nas suas mãos, e mesmo naquela quantidade de filhos, mesmo em meio às dificuldades, ela falava: fortalece as minhas mãos. Nós vemos que através de Susana Wesley, dessa obra que ela fez, porque nós, queridos, por mais pequeno que nós achamos que somos, quando Deus coloca uma obra nas nossas mãos, aleluia, e nós achamos que não vamos aguentar, saiba que Ele está junto, e é só nós pedirmos e falarmos como Neemias falou: fortalece as minhas mãos. Tem uns obstáculos aqui, eles estão querendo nos derrubar, mas fortalece as minhas mãos, Senhor. Susana Wesley não era uma pregadora, não era uma eloquente, ela lia nos cultos domésticos, ela lia então os sermões do seu esposo que deixava lá. E a graça de Deus era tão grande na vida de Susana Wesley e da família, que diz que reunia todos os vizinhos em volta da casa, chegava a mais de 200 a 300 pessoas a ouvir o culto e vê-las ler o salmo e cantar louvores no momento do culto doméstico lá na sua casa. Hoje lá na sua casa, na casa dos John Wesley, foi construída ali uma igreja do lado da casa, e a casa ainda existe lá. Susana Wesley, através dessa obra que ela fez, de cuidar, se dedicar à família, aos filhos, a ensinar na palavra de Deus, a ler, e o método como ela usou, em oração, e tudo que ela fez, levou John Wesley
que tornou um dos maiores ministros conhecidos da história do metodismo. Este pregava 3 vezes ao dia e pregou mais de 40 mil sermões. Andava no lombo de um cavalo, andou mais de 40 mil quilômetros em cima do lombo de um cavalo para pregar. E através de John Wesley, a Inglaterra foi avivada, a Europa foi despertada e os Estados Unidos foi alcançado pelo Evangelho. Os Estados Unidos, na sua época, tinha mais de 50% das igrejas dos Estados Unidos eram metodistas. Os outros 50% distribuía entre luterana, presbiteriana e outras igrejas da época anglicana e assim sucessiva. Também Charles Wesley veio compor mais de 9 mil hinos, de louvor a Deus. Aí está o trabalho de uma mulher. Aí está um trabalho da mãe do metodismo. Aí está o trabalho de uma mulher que Deus colocou uma obra nas suas mãos. E quando ela se sentia fraca, ela dizia: fortalece as minhas mãos. Qual é o legado que nós estamos tendo? O nosso coração abrasado. Qual é o nosso legado que nós temos para exercer? Qual é a obra que Deus tem colocado na minha e na tua mão? Qual é a obra? E você tem falado, você tem dizer: vou desistir, não vai dar certo. Ah, não é assim. Ah, o fulano não vem, eu não vou fazer. Ah, isso, aquilo. Como é que é isso? Nós temos uma obra que Deus colocou nas nossas mãos. Temos um legado, temos um exemplo, um avivamento, um dos maiores avivamentos da história. E essa mulher, ela ensinou seus filhos e esses homens revolucionários. Ela fez uma oração, ela conta na sua carta ali, e ela diz que ela fez uma oração quando era criança: Senhor, usa-me para ser uma lâmpada na Inglaterra. Talvez ela não esperasse que fosse dessa maneira, mas Deus ouviu a sua oração e usou aquela mulher para ser uma lâmpada na Inglaterra. Que você possa ser uma lâmpada no seu lar, que possa ser uma lâmpada aí na sua vizinhança, aí no bairro, na cidade, onde você estiver. Mas você possa ser uma lâmpada nas mãos de Deus e Ele possa fazer uma obra na tua vida. Amém, irmãos? Eu agradeço neste momento. Se coloque em pé, vamos orar. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor.